Fala aí, crente! Olha, segundo episódio com o nosso amigo Iago. É isso aí, pessoal. Salve, Isso galera. aí. Antes de mais nada, eu vou convidar você. Curte o vídeo, É isso aí. tá? Compartilhe nas redes sociais. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ative comenta. os soninhos das Ative o notificações. sininho. Comenta, boa. Comenta aí É esse isso vídeo. aí. Fala mal do Lucas, fala mal do Exato. Iago, Pode fala xingar, mal não de tem mim. problema não, vai dar Xinga. engajamento. Isso, é isso aí, os haters. Isso, perfeitamente. Caramba, você tá Dá uma paz do desenrolado. Senhor aí, pelo amor de Paz Deus. do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Fala aí, Crente. Olha Você aí. sinta-se bem conosco. Estou aqui com o Lucas, agora no parceiro de apresentação. Perfeitamente. Nosso convidado Iago e o mais novo podcast, não é só Fala aí Crente. Isso É aí. Fala aí Crente Ragnos. Outro patamar. É uma fusão. É uma fusão, Fala aí Crente com Ragnos, da Assembleia de Deus Ministério Belém do Viliara, ó. Se quiser conhecer, Rua Vitor Brecheré, 269, no Viliara. Cara, Isso aí. conjunto de jovens top demais. Você não vai perder nada, pelo contrário, você vai se apaixonar. O pessoal lá do Padre vai ficar com ciúme. Quando você tá falando isso aí. Não vai não! Ele não vai não! Pois é, então. mas agora eu sou Ragnos, eu sou Viliara, então... Gente, deixa eu contar uma novidade antes de passar para o Iago. Nós temos um tema, a gente trabalha com um tema anual, e eu queria contar para vocês qual que é o tema anual do Ragnos, que é muito louco, gente. O tema é seguidores. É isso aí. Pronto, seguidores. Então, você aí, ó, aproveita, segue nas redes sociais, Instagram, TikTok, @Fala aí Crente. Também tem as redes sociais do Ragnos. Essa foi sagaz, hein? É, entendeu? Caramba. Ó, que Esse marketing aí foi... Isso aí, a sabedoria Não, pelo amor de desbalanceada. Deus. Essa eu tava esperando. Isso aí só quem tem formação, tá ligado? É, só tem quem é uma velho. bagagem e tal. Tem uma bagagem pra carregar. Um conto Então, de peso. Tem as redes sociais também do Ragnos, tá? E tanto Instagram quanto TikTok também tem do Ragnos. Segue E lá, também tem as redes sociais da AD Belém Viliara. Uhum. Então segue aí, seguidores. Agora eu vou ler o texto, né? Perfeito. 1 João, capítulo 2 e o versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ou seja, Glória se a você Deus. diz que está em Cristo, se você diz que é um cristão, você deve andar como ele andou, ou seja, seguidores, tá? Esse é o nosso tema anual e tem trabalho pra caramba É. esse mês. Meu Agenda um pouquinho Deus cheia. do céu, quanta agenda. Mas vamos ao nosso convidado. Com certeza. Iago, eu vou... Se apresenta de novo, fala quem é você, o que você faz no Viliara, só pro pessoal que não assistiu o outro conhecer você. Que a medicamentosa, fitoterápica, apoquentadora, Rubicunda Paz do Senhor esteja convosco. Eu não entendi o que ele falou. Ou salve. Galera, eu sou o Iago. Sabe Pra que você vai atender virar um corte, né? Pra atender os dois públicos, né, Iago? Os tradicionais, os conservadores e atender a galera Salve, descolada. salve. Isso. Pode ser só um salve. Atende Assembleia de Deus e Igreja da Parede Com Preta. certeza. É, exatamente. Ai. Exatamente. Galera, eu sou o Iago. Bom, tô aqui, tenho 25 anos de idade, tô servindo ali na igreja Assembleia de Deus Viliara do Belém. Esqueceu a Isso igreja. aí, tá E, certo. Exatamente. e é isso aí, estamos aqui trocando ideia, estamos aqui conversando, explicando um pouquinho, abrindo um pouco da minha vida e tudo mais, quem é o Iago. O Iago hoje ele é um team leader, um supervisor de uma equipe Pode dentro de uma instituição de ensino superior. O Iago hoje ele é um filho, um irmão, um músico na igreja, um amigo e um seguidor, um discípulo Glória a Deus. de Cristo. Que é o principal, né? E tá solteiro, né? Ah, pode crer. Isso é uma informação Tá solteiro. importante. Meninas de todo o Brasil. Já comentem aí. Já dou-lhe começa uma, a tá? conta. O É leilão leilão. inicial, R$200. Chega o Latrell, $50 mil à vista. Aí não dá, Aí irmão. não. Acabou! Pode subir pra levar seu prêmio, né? Pra quem Bom, não sabe referências branquelas. Tá muito bom, bom, filmaço. muito bom. Vamos Vamos lá. lá. Eu vou fazer uma pergunta agora pros dois. Então, Boa. primeiro o Iago responde, depois o Lucas comenta. E é uma pergunta genérica, mas que tem uma profundidade que vocês vão começar a discutir. Ser crente é legal? Não é cool, não é descolado. Ser crente é ser contra a cultura, muitas vezes. Pode crer, hein? É dar outra face, é fazer o que você não quer fazer, é servir, é obedecer, é se esvaziar. Mas, cara, é a melhor coisa que tem pra você ser na vida. Então,
Acho que é isso. Pode crer, é verdade. Boa sorte, Lucas. É. Depois dessa. Não, então você comenta o quê, né? Sobre uma coisa dessa. Mas eu acho que tem muito a ver. Vamos pensar numa coisa que a Bíblia fala muito, um peixe, né? Ele tem as partes boas que você come, mas dependendo do peixe tem as espinhas, né? Então o evangelho ele tem suas dores, não é? Jesus disse assim que nós herdamos não somente a sua salvação, mas os seus sofrimentos. Então a gente tem um preço a se pagar, mas acho que o que conforta é que tudo que tem muito valor também custa muito, né? Normalmente é diretamente proporcional. Então é a felicidade de que apesar de tudo vale a pena. É isso que eu diria. Sobre ser crente é legal ou não, é legal por esse bônus, mas que a gente não se esqueça que tem um ônus também que torna a caminhada difícil, mas o Senhor o tempo inteiro ali conosco, presente. Eu vou pesar um pouco, porque no nosso primeiro episódio você falou muito sobre eu estava doidão, eu estava preso, eu estava escravizado. Vamos pegar o que falam por aí. Uhum. Falam que o crente é preso. O crente não tem liberdade. Uhum. O crente não pode fazer nada. Afinal, quem é livre? É o crente ou o cara que não quer viver a vida de um crente? Ser crente é ser livre ou não é? É ser aprisionado pelas regras? Não ser crente é ser livre ou é ser aprisionado por alguma coisa? Vai, fica à vontade vocês também. Você só joga na roda, é bem Só bonito joga na da sua roda. parte, né? Não, Perguntas bem fáceis, Isso, né? exatamente. Isso. Perguntas bem fáceis. Qual que era a pergunta mesmo? Verdade, Juliana aqui não. Repetir isso aí, Não vem- ele tá ganhando tempo, tá? Dorme no barulho do Iago pra você ver. Bom, ser crente é ser livre, com certeza. A Por questão esse é o ponto. Por quê? Porque a liberdade muitas vezes tá em... Eu vou trazer um conceito mais prático, mais social, mas a gente pode ir aprofundando à medida que a gente for trocando essa ideia. Muitas vezes tá em dizer mais não do que sim. Então, muitas vezes isso não é regra, tá? Isso não se aplica a toda ocasião. Não é porque você diz não que você é livre. Mas em negar-se a si mesmo, em dizer não muitas vezes para ao que você quer fazer e não ao que você deve fazer. E a ideia de dever fazer vem de regras, né? Vem de mandamentos, vem de conceitos, vem de princípios. E princípios esses que foi criado por um Deus que é bom. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala se ser crente é ser livre ou se não é ser livre, é entender qual que é o caráter desse cristão. Qual que é o caráter desse mestre que a gente segue. O que carrega como princípio e como comportamento a vida dessas pessoas que seguem esse Deus invisível. Então a gente vai partir do pressuposto de que Deus é bom, porque a Bíblia diz que ele é bom. Com certeza. E de que esse Deus bom quer o nosso bem. A partir disso a gente tem a visão, obviamente, moral do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Então tá muito ligado, a ideia de liberdade, a ideia de ser livre ou não, tá muito ligada a como você enxerga o mundo. A como você enxerga as suas liberdades. Porque uma liberdade que você não consegue frear, que liberdade é essa? Esquisita, né? Que liberdade é essa? Meio paradoxal. Que você não tem controle. E um dos frutos do Espírito é justamente o domínio próprio, né? Perfeitamente. Então já vem totalmente contra o que a gente aprende na vida, né? No mundo de forma geral. A gente fala mundo como mundo, mas sim, claro, na vida, né? Então, eu acredito que ser crente é ser livre da carne e viver pelo Espírito, sabe? É viver como servo, mas servo de um mestre que é melhor do que você sendo seu mestre. No fim das contas, o ser humano ele precisa de um mestre. Ele tem um coração voltado para servir alguma coisa, para servir a algum Deus. Seja esse Deus a sua... E Deus no sentido amplo da palavra. Seja o Deus a sua vontade, a sua inteligência, a força do seu braço, o que você quer para a sua vida. Então, alguma coisa vai ocupar esse lugar. A questão é o que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Então, no caso, o que você está dizendo é que o homem tende a fazer deuses para si. Com certeza absoluta. Se ele não for o Deus Supremo, que é o nosso Deus da Bíblia, ele vai ser o dinheiro, ele vai ser os prazeres, ele vai ser alguma coisa que vai ser colocada no lugar. Sem dúvida alguma. Mesmo os que não assumem, né, acabam fazendo isso, né? Acaba que o seu próprio coração, seu próprio ego, às vezes a sua própria confiança no seu dinheiro, no seu salário, no seu cargo, nas
seu estamento social, nas suas amizades, no seu casamento. Tudo a gente, o ser humano, como você falou, procura se agarrar em alguma coisa, tomar aquilo como base e, sem perceber, muitas vezes isso toma o trono do coração, é a principal prioridade, é a coisa pela qual a pessoa respira. E realmente, as pessoas acabam chamando qualquer coisa hoje de liberdade, banalizou muito, relativizou muito a expressão de liberdade e também penso dessa forma, que não é liberdade não é simplesmente fazer o que eu quero, porque se você for parar pra pensar, por que hoje existe uma prisão, né? Porque simplesmente um cara resolveu ir lá tirar a vida do outro, Sim. fez o que ele queria. Ok, então quer dizer que pelo fato de eu querer, torna aquilo legítimo, Exato. torna aquilo conveniente, mesmo que seja lícito. Então, olha o risco, né? Olha o perigo de eu realmente não tratar de forma balanceada, de forma ponderada, o que de fato é liberdade, né? Exatamente. Então, é bastante arriscado a maneira como a nossa sociedade, principalmente a galera da nossa idade, acaba pensando. E o que você citou, Gabriel, é curioso, porque lá de fora vão dizer justamente, né? Poxa, mas nossa, você preso a tantas regras, a vida do cristão cheia de restrições e tal. Mas isso é realmente uma falta de propriedade imensa, né? Você fala de algo que você está distante, você não conhece absolutamente nada. Normalmente, é o que mais me preocupa na minha geração. Quem tem mais a dizer é quem menos sabe. É quem menos, muitas vezes, nunca abriu uma Bíblia, nunca entrou numa igreja, ou nunca teve... Às vezes pega um único cristão que conheceu na vida e usa aquela má referência, muitas vezes, que acontece para taxar, né, um monte de outras coisas. Pois é, no direito a gente fala bastante sobre isso, da questão, você quer falar de um assunto, você vai estudar primeiro. Você vai conhecer primeiro aquilo Olha que você só. está falando. E eu falei esses dias para os adolescentes, acho que numa aula de escola dominical, eu fiz até uma pequena dinâmica. Eu coloquei cada um numa ponta da sala e pedi para eles olharem para a janela. E aí eu pedi para um falar, olha, o que você tá vendo pela janela? Aí ele foi e me descreveu. Aí eu pedi pro outro, o que você tá vendo pela janela? Foi me descreveu outra coisa totalmente diferente. Aí o outro, o que você tá vendo pela janela? Não tô vendo nada pela janela. Aí eu usei. Todo ponto de vista, na verdade, é a vista de um ponto. Sim. Você não tá olhando todo. No meu ponto de vista. Pois é, se aproxima da janela. Aí eles se aproximaram. O que vocês estão vendo? Aí eles tinham a visão inteira. Então, se você não se aproximar daquilo que você quer falar, daquilo que você quer opinar, Perfeitamente. como é que você vai opinar? Você só vai opinar sobre o seu ponto Você de tem toda a vista. razão. Sua assertividade diminui É. muito, né, cara? Muito. Então você tá ali num ponto de vista que talvez seja cercado por um cristão que de repente procedeu mal contigo. O que é? E aí você fala, a igreja é assim, a igreja é assado, mas você de repente nunca veio. Ou se veio, viu uma outro tipo de igreja, um outro tipo de ajuntamento, que não a igreja verdadeira. Então, quer falar? Venha conhecer. Com certeza. Aproxime-se, conheça, e aí você vai ver de verdade que a liberdade que tanto se prega aí fora, Sim. nada mais é que é uma escravidão do próprio eu, né? Que eu não consegui me livrar do que muitas vezes me prende, né? Paulo fala, né? Somos livres para fazer o que quiser. Com certeza. Tudo me é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser. O pessoal pergunta, o crente pode fazer o que quiser? Pode. À vontade. Convém eu fazer? Aí é outra pegada. Outra coisa que eu tava falando com os adolescentes, os princípios de Deus. Deus instituiu alguns princípios, né, e regras, mas você pode analisar sobre qualquer aspecto os princípios de Deus, sobre o aspecto espiritual, sobre o aspecto psicológico e sobre o aspecto material. Nenhum deles faz mal à vida. Sim. Eu ouvi recentemente, Gabriel, que todo pecado faz mal à saúde. Sim. E é uma coisa que a gente muitas vezes não relaciona, mas para pensar o quanto os pecados fazem mal. Hoje em dia a gente estuda muito a questão da saúde mental, né? A questão da mágoa, do rancor, Pode da crer. raiva, da inveja, da fofoca, da cobiça. Quantos pecados não fazem mal para o coração? E coração mente, sabe? Então, o pecado ele tem essa natureza, né, de fazer causar mal ao ser mal. humano. Exatamente. E todos os princípios que Deus estabeleceu e regras, se você tira a parte do espiritual, pronto, bota de lado, que todo mundo conhece. Bota só a parte do físico, corpo físico, e da parte da saúde mental. Todos eles fazem bem à saúde. É verdade. Então, se você olhar por esse aspecto, ser crente é ser livre,
E ser certeza. crente é vida e bem-estar. Exatamente. Não, e olha o que vocês estão falando é tão profundo, gente, que até por exemplo, o dízimo e oferta é tão criticado muitas vezes para quem tá de fora e não tem o mínimo conhecimento, mas aponta, é uma arma enorme, poderosíssima, espiritualmente falando, contra a avareza. Sim. O dinheiro pelo qual pessoas matam e morrem, pessoas fazem o que fazem. E a Bíblia vai dizer o seguinte, avançadíssima, atualizadíssima, vai dizer assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, o mundo, as pessoas muitas vezes estão sendo governadas por aquilo que a gente já estava falando aqui, governadas por esse mal, sabe? E vem de repente o dízimo e oferta dizendo, não, cara, entendeu? Você- Cara, isso que é um absurdo. Você vai dar tantos pro pastor. Então, nossa, cara. Sendo que Paulo, em complemento a esse versículo que você citou, ele vai dizer, como a gente sabe de cor, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E tem um que dificilmente a gente cita, mas ele fala em seguida. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. É, todas as minhas coisas são possíveis, mas eu não vou... Essa é a Essa parte mais parte fantástica. Eu fantástica, não vou cara. deixar me dominar por nenhuma delas. Ele imita nessa parte. E porque quem domina ele, no fim das contas, é o próprio Cristo. É né? o próprio Cristo. Cristo. É isso mesmo. E aí é a história de você ser seguidor, né? Exatamente. É, eu tava vendo esses dias... Eu gosto muito de TikTok, gente. Sou muito fã. Eu sou Cadê? muito Manda, fã. manda um passinho. Eu Você sou vai mandar muito- dancinha? Não dancinha. Eu sou muito fã de ver TikTok. E que então. funk é esse, né? E aí eu sempre ouço, vejo algumas pregações. E esses dias eu tava vendo uma, inclusive acho que até compartilhamos no Ragnos, que não sei se é Luciano Subirá, algum desses pregadores famosos fala que uma das formas de você se parecer com Cristo é o ato da contemplação. Porque uma criança, quando você fala, puxou ao pai, puxou a mãe. Porque aquela criança cresceu vendo o pai e a mãe tomando aquelas atitudes. Sejam boas, sejam más. Uhum. E o ato de contemplação gerou naquela criança a repetição dos comportamentos. Nossa, ai que forte isso. Então, se queremos seguir a Cristo e sermos imitadores de Cristo e sermos seguidores dele, nós temos que contemplar ele. Com certeza. E como é que a gente contempla Cristo? Primeiro, Bíblia. A história dele está aqui. Segundo, falando com ele. A oração. E terceiro, fazendo o que a gente leu lá no começo do primeiro episódio. Como é que eu posso amar alguém que eu não vi, sendo que o meu irmão, eu tenho rixa, eu tenho rancor, eu arrumo treta Pode e eu crer. não amo. Então, é muito louco. E não é meme, hein? Jota. Então é muito louco isso, essa relação. E eu falo Sim. assim mesmo, nosso líder biliar é muito louco. Não. Ah, vocês estão num nível baixo pra caramba. Mas é muito louco essa relação de Bíblia. Essa história de seguidores, quando a gente trouxe pra mesa lá com o Juliano lá atrás, ele que trouxe pra gente, eu não sabia que ia gerar tanto conteúdo assim, pelo menos pra mim, e tanto aprendizado e tanta experiência, e que agora eu simplesmente compartilho com vocês, ossos do ofício, né? Com certeza. Mano, eu queria que você citasse, de repente, você tem algum testemunho que expôs a tua fé, que de repente ali você percebeu que de alguma maneira a sociedade ou Deus requereu de você o que você ouve na igreja, porque eu imagino que o cristianismo não é aquela coisa restrita dentro daquelas quatro paredes, mas não se esconde uma luz, né? Que uma cidade que é edificada sobre uma montanha, nem se esconde uma luz que está acesa, brilhando, né? Então, o que você compartilharia com a gente sobre isso? Cara, eu acredito que no mundo corporativo a gente encontra uma pressão muitas vezes para ceder à cultura mundana de mentira, Com certeza. de engano Que viram coisas triviais, né, cara? e de falta de Ultrapassa, responsabilidade. Exatamente. São coisas às vezes sutis, Sim. mas eu já fui muitas vezes seduzido a não assumir a responsabilidade de um erro e terceirizar essa responsabilidade para alguém. Hoje, eu comentei um pouquinho, eu sou líder de um time e muitas vezes a gente tem esse papel de quanto mais responsabilidade você tem, mais cobrança você vai Com ter. certeza. Então, Tô ciente. então já rolou situações assim da gente ter a falha ser minha, a falha ser nossa, de líderes, e de ter aquele convite não, mas não foi a gente. Não, mas foi.
Mas foi a gente, mas como é que a gente vai terceirizar essa responsabilidade? E outras pessoas serão penalizadas por isso. Então, é a questão de honestidade, sabe? Eu acredito que Deus já me provou em algumas vezes assim. Outra situação também, acho que dentro do dia a dia, eu tava até pensando nesses dias de provisão mesmo. E acreditar que Deus ia prover, de muitas vezes ofertar, ajudar, fazer alguma coisa ali. E Deus vir e tapar, sabe, o buraco. A gente tava falando sobre generosidade. E o cristão, ele é convidado a viver uma vida modesta, né? A questão é que a maioria de nós não vivemos ou não entendemos isso, não buscamos uma vida modesta. Mesmo nessa cultura de igreja, a gente muitas vezes é incentivado a querer buscar mais e mais e mais e mais. Mas o cristão, ele é convidado a ter uma vida modesta porque ele deveria gastar mais ajudando os outros do que com seus próprios luxos. É verdade. E o C.S. Lewis fala sobre isso, né? Ele fala, você deveria estar se preocupando muito mais em gastar para ajudar as pessoas do que realmente para fazer isso. Então já teve situações de Deus prover assim em ocasiões onde eu precisei acreditar realmente de que aquele dinheiro não ia me fazer falta e de fato não fez, sabe? Em situações de cair um pix na minha conta assim, o que é isso aqui? Inexplicável. Fantástico. O que saiu? De onde veio isso aqui, sabe? Eu tive agora, vou até contar, vou abrir pra todo mundo aqui. Esses dias o pastor Isaías me mandou um áudio. Normalmente ele manda um monte, né? Mas Pastor Zazá. Esse dia foi diferente. Ele mandou um áudio com um conselho. Eu falei, eita. E aí ele, dentro desse aconselhamento, ele falou que agora, meu filho, que você tá assumindo mais responsabilidade, que você agora se entregou de vez, né? Liderando os jovens do Viliara, que dá um trabalho terrível, gente, de tempo, de... Posso imaginar. de tempo, de ideia. Cara hipervalorizando a hora homem dele. Não, a cabeça fica a mil. Mas aí ele falou assim, quanto mais você se gastar na obra de Deus, Deus vai te honrar no trabalho, na vida, na sua família, na vida secular. Da hora. E beleza, amém. Deus abençoe, muito obrigado. Gente, mandado de prisão por devedor de alimentos é um absurdo de demora pra cumprir. O cara deve a pensão, a gente entra com o processo, o cara não paga e tal. Numa semana 3. Pá. E não só os mandados cumpridos, porque mandado cumprido a gente acaba vendo, né? O difícil é fazer acordo. Do cara pegar e chegar, não, eu vou pagar uma parte do débito, eu vou pagar uma boa parte. Os 3, tá. Os 3 acordos, assim, 2 semanas depois que ele falou. Então você vê a provisão de Deus no negócio, não só isso, outros acordos. Então você vê que Deus cuida. E aí uma frase que eu tô falando agora bastante pra vocês lá nos grupos: quem cuida do reino, o rei não se esquece. Eu já ouvi essa frase, você falou essa frase ano passado. Pois eu aprendi com o pastor Mateus Serafim, ele deve ter aprendido com alguém, mas eu aprendi com o pastor Mateus Serafim sobre isso. Referência. Pois é. Então é isso, gente. Quanto tempo nós já estamos? Nildo é o nosso 23 minutos. Staff, o nosso staff, top. Tá no tempo bom. Tá no tempo bom, gente. É maravilhoso. Esse primeiro Fala aí, Crente Ragnos, foi top, foi sensacional. Iago, Deus abençoe, muito obrigado. Isso aí. É nóis. Suas considerações finais. Cara, minhas considerações. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Eu acho que não é sempre que a gente tem oportunidade de falar. Verdade. Mas é bom ouvir também, né? Às vezes a gente tá ali pra ouvir, pra falar quando é necessário. Que Deus abençoe todos vocês que estão assistindo, que o que a gente falou aqui sirva pra edificação da vida de vocês. Que se você estiver perdido, se você estiver preocupado, se você estiver ansioso, lance seus cuidados sobre o Senhor e Ele vai cuidar de vocês. Deus é real, gente, Ele tá vivo. Basta vocês procurarem, sabe? Então procurem o Senhor de todo o coração. Perguntem aí onde vocês estão, onde quer que vocês estejam nesse momento. Se você não encontrou Ele ainda, pergunta quem que é esse Deus e eu tenho certeza que Ele vai se revelar a vocês. Obrigado, família. Minha família, eu amo minha família demais, mano. Obrigado, Que família. fofo. Obrigado, a família Ragnos. Amo todos vocês também. A igreja que me acolheu, que cuida de mim, que tem pessoas se importando comigo, pessoas orando por mim. Luquinhas foi durante muito tempo um discipulador mesmo. Amém. Eu tive meu tio como discipulador na escola, né? E até hoje, muitas vezes me aconselhando e tudo mais. Mas o Luquinhas foi uma pessoa que me acolheu muito. Ele fazia um estudo caseiro na casa da minha tia, quando eu tinha acabado de me converter. Isso serviu
para me ajudar demais. E com certeza as sementes também foram lançadas no Amém. coração de outras pessoas. Então, Deus abençoe vocês. O trabalho que a gente faz aqui, que vocês fazem e que a gente deve continuar fazendo é muito maior do que a gente. A mensagem é muito maior do que o mensageiro, né? Verdade. Então, o que a gente prega, o que a gente carrega, o que a gente fala, o que a gente leva é para glorificação do nome de Jesus e para um propósito muito maior do que simplesmente nosso reconhecimento, né? Glória a Deus. Luquinhas, Fantástico. meu parceiro. É isso aí, Gabriel. Muito obrigado por essa oportunidade. Primeiro de muitos, se Deus quiser, É né? isso aí. Se Jesus não voltar ainda essa madrugada, daqui a pouco ou agora. Ou chama o Caio, mano. É, Sei lá, boa. troca aí. Trocar? Nossa, ele achou que era pra entrevista. Não. Troca de irmão. Não, eu reconheço que meu irmão é melhor do que eu, viu, Caio? Mas a oportunidade foi dada a mim, então vai tocar sua bateria, entendeu? Então, vai tocar bateria, Caio. Isso, E abaixa a bateria, Caio. Agora mais do que nunca, né? Porque o bonitão aqui só tá jogando as bombas agora pra ti, né? É, só Tá- vou tocar quando eu quiser agora. Isso, exatamente. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado, viu, por estar em mais um episódio aí com a gente. Eu tenho certeza que você curtiu esse momento e continue nos acompanhando que Deus tem mais ainda pra sua vida, se Deus quiser. Você não vai esquecer, né? Curte o vídeo, compartilha nas redes sociais com seus amigos, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Você que tá acompanhando ao vivo, curte aí, passa pros amigos. Você é besta, Thiago. E é isso aí. Fala aí, crente, também no Instagram, no TikTok. Ragnos. Se inscreve assim, gente. O Nildo vai colocar lá. Atenção, 90 segundos. Valendo. H-A-G-N-O-S. Vamos ver o soletrando agora, hein? Boa. Olha lá, hein? E se lê Ragnos. Isso, por favor. Ragnos. Não é Agnos, é Ragnos, gente. Fala, Pelo Ragnos amor vai de Deus. tomar um E pedalão. qualquer dia a gente traz aqui no podcast o significado do nome. Fantástico. Já Ótimo fica aí ponto. já Isso. fica aí no Vamos ar. fazer um episódio de 30 minutos só falando Só falando disso. E ó, nós somos da AD Belém, Viliara, Isso aí. tá? Rua Vitor Brecheret, número 269, que também tem o Instagram, AD Belém Viliara. Então acompanhe todas as nossas redes sociais. É muito top, gente. Fala aí, crente. É isso aí.